Imagine que existe algo dentro de você, mas não é um monstro de desenho animado com chifres e rabo. É algo mais perigoso, mais humano. É a raiva que você alimenta, aquela que ferve no estômago quando alguém o desrespeita, que queima no peito quando as coisas não saem como planejado. É a parte sua que explode, destrói relações e o enfraquece. E o pior, você continua nutrindo isso. Mas e se existisse um jeito de eliminá-la? De enterrá-la para sempre? De atravessar o fogo com olhos serenos enquanto todos ao redor gritam e se desesperam? Miyamoto Musashi, talvez o guerreiro mais letal que já pisou no Japão, fez exatamente isso. Enfrentou mais de 60 combates mortais e nunca foi derrotado. Não porque fosse o mais rápido ou o mais forte, mas porque era imune às emoções no campo de batalha. Eis como um homem dominou a raiva e se tornou uma lenda, e agora você aprenderá o método dele. A questão não é se você sente raiva. A questão é: você vai controlá-la ou ela vai controlar você? Capítulo 1. O despertar. O guerreiro consumido pela fúria. Japão, 1645. No dojo, Ryonelto estava de pé, punhos cerrados, maxilar travado, o corpo inteiro tremendo. Havia perdido. De novo. Pela terceira vez naquela semana. E, como sempre, o mesmo problema o arruinara. No instante em que o adversário acertava o primeiro golpe, Ryo via tudo vermelho. Sua técnica desaparecia, a estratégia evaporava. Só restava o impulso de atacar, machucar, fazer o outro pagar por ter tido a ousadia de atingi-lo. E, invariavelmente, ele perdia. 22 anos de idade, treinando desde os 8. Habilidoso, ágil, preparado. Mas completamente refém do demônio que carregava dentro de si. Sobre ele, o mestre Takeda Sensei observava em silêncio, com aqueles olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Levante-se. Ryo obedeceu, ainda tremendo de fúria. Você acabou de perder para alguém com metade da sua habilidade. Por quê? Ele teve sorte. Mentira. Tente de novo. Os punhos de Ryo se fecharam com mais força. Os dentes rangiam de tanto apertar. Ele me pegou desprevenido. Outra mentira. Takeda Sensei não se moveu. A verdade. Ou saia do meu dojo. Algo na voz do mestre atravessou a névoa de raiva. Ryo respirou fundo e forçou a honestidade. Eu fiquei com raiva. Exato. E a raiva o transformou em quê? Fraco. Correto. A raiva não é força, Ryo. É uma corrente. Uma coleira. Um reflexo previsível que torna os homens presas fáceis. Takeda Sensei caminhou até a parede e apontou para os ideogramas ali escritos, Fudoshin, a mente imperturbável. Isso é o que lhe falta. Isso é o que os maiores guerreiros dominaram. E enquanto não aprender, continuará perdendo. Não apenas lutas. Tudo. Ryo já ouvirá falar de Fudoshin antes. O conceito de que um samurai deve permanecer calmo diante de qualquer situação, indiferente às provocações, inabalável no caos. Mas nunca havia entendido como. Como não sentir raiva quando alguém o desrespeita? Quando o atacam? Quando apertam todos os seus botões? Eu não sei como não sentir raiva, admitiu Ryo. As palavras tinham gosto de derrota. Takeda Sensei sorriu levemente, algo que Ryo não via há meses. Ótimo. Reconhecer que não sabe é o primeiro passo. Venha. Vou mostrar o que matou a raiva no maior guerreiro que já existiu. Capítulo 2. O princípio. A raiva é um fio que o controla. Takeda Sensei levou Ryo a uma pequena sala de meditação. Sentaram-se frente a frente. Vou contar sobre Miyamoto Musashi, começou o mestre. Você já ouviu as histórias, 60 duelos, nenhuma derrota. As pessoas acham que ele vencia porque era mais rápido, mais forte, mais habilidoso. Estão erradas. Ele vencia porque era impassível na batalha. Enquanto seus adversários se enfureciam, entravam em pânico ou congelavam de medo, Musashi permanecia frio, calculista, como a própria morte.
Ryu se inclinou para a frente. Como ele conseguia isso? Entendendo que a raiva realmente é Marco Aurélio, um imperador guerreiro de terras distantes, disse algo que Musashi aprovaria: quando algo externo o perturba, não é o fato em si que o incomoda, mas o seu julgamento sobre ele. Pense nisso, disse Takeda-sensei, dando tempo para Ryu absorver. Se alguém consegue deixá-lo com raiva, consegue fazê-lo agir de qualquer jeito. Você não está no controle. É um fantoche, e os fios são suas emoções. Ryu sentiu aquelas palavras como um soco. Cada vez que alguém o insultava, cada vez que as coisas não saíam como queria, ele reagia de forma previsível. Eles o controlavam por completo. Musashi cortou esses fios, continuou Takeda-sensei. Treinou-se para se tornar imune às provocações. Não importava o insulto, não importava a brutalidade do combate, ele permanecia imóvel, observando, calculando. Mas como? Como simplesmente não sentir raiva? Você não para de sentir. Você para de ser controlado por ela. Há uma diferença. Takeda-sensei se levantou e andou devagar. A verdadeira força não está em quão forte você bate. Está em quão impossível é provocá-lo. Um homem sem gatilhos emocionais é um homem que não pode ser manipulado, ameaçado ou quebrado. Esse é o verdadeiro poder. Ele parou e olhou para Ryu com uma intensidade incomum, como se enxergasse além dele, além do tempo. Sabe, Ryu, esse caminho que você está prestes a trilhar, aprender a matar a raiva, dominar a mente imperturbável, não é só seu. Ao longo da história, guerreiros enfrentaram esse mesmo demônio. A fúria que corrói por dentro, que enfraquece quando mais precisamos ser fortes. A voz de Takeda-sensei ganhou um tom que fez Ryu sentir que aquelas palavras não eram só para ele, mas para algo maior. Em épocas que você nem consegue imaginar, em lugares distantes deste dojo, homens enfrentarão a mesma batalha que você enfrenta agora. O demônio da raiva os consumindo, tornando-os frágeis quando deveriam ser invencíveis. Eles descobrirão o que você está descobrindo, que matar a raiva é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente perigoso. Não perigoso por ser violento, mas por ser inabalável. Colocou a mão no ombro de Ryu. Se você sente o chamado dessa disciplina, se reconhece esse demônio dentro de si, saiba que não está sozinho. Guerreiros de todas as eras trilharam esse mesmo caminho. Nós ensinamos isso em Presence e End Purpose. As práticas ancestrais, a psicologia do guerreiro, o caminho para se tornar inabalável. O olhar de Takeda-sensei parecia atravessar Ryu, alcançando algo além. Inscreva-se nesse treinamento. Caminhe com aqueles que escolheram matar o demônio. Porque isso não é apenas história antiga trancada no passado. É uma prática viva. O dojo da mente imperturbável está sempre aberto, e os guerreiros que nele treinam se tornam imparáveis. Sorriu levemente. Não pela violência. Pela calma inquebrantável. Ryu assentiu. Não entendia completamente por que as palavras do mestre pareciam ecoar além daquele momento, além daquela conversa. Mas sentiu algo mudar dentro de si, um compromisso não apenas com seu próprio treinamento, mas com algo maior. Takeda-sensei voltou ao tom habitual. Bom. Agora vamos começar a matar seu demônio. Capítulo 3. A prova. O treinamento. O vazio. A primeira coisa que você precisa entender, disse Takeda-sensei, é por que sente raiva. Seja honesto. Por quê? Ryu refletiu. Quando alguém me desrespeita. E por que isso deixa com raiva? Porque eu mereço respeito. Aí está. O sentimento de merecimento. Você acha que o mundo lhe deve algo. Que as pessoas devem se comportar como você quer. Que a vida deve ser justa. A voz de Takeda-sensei era cortante. Porque, como diria Musashi, você está apegado. Em chamas. Mas o Ryu que emergira das 3 semanas de treinamento no vazio apenas inclinou a cabeça, os olhos fixos no adversário como se observasse uma nuvem passageira. Katsu atacou primeiro, um golpe diagonal destinado a intimidar. Ryu desviou com um movimento mínimo, quase preguiçoso, como se a lâmina fosse apenas um galho balançando ao vento.
O público murmurou. Katsu estreitou os olhos, acelerando o ritmo, golpes rápidos, combinações calculadas para forçar um erro. Ryu se movia apenas o necessário, cada passo preciso, cada bloqueio econômico. Não havia pressa. Não havia raiva. Apenas a quietude de quem já aceitou que a morte pode chegar a qualquer momento. Você não luta, rosnou Katsu, recuando. Você se esconde. Ryu não respondeu. Sabia que as palavras eram iscas, tentativas de provocar uma reação que quebrasse sua concentração. Em vez disso, manteve a respiração constante, o peso distribuído entre os pés, a mente como um lago sem ondulações. O segundo ataque veio com mais fúria. Katsu gritou, um Kiai destinado a assustar, e investiu com um golpe vertical. Ryu girou para o lado no último instante, deixando a lâmina cortar o ar onde seu pescoço estivera um segundo antes. Então, com um movimento fluido, desarmou o adversário com um golpe seco no pulso. A katana de Katsu voou para longe, cravando-se na terra. Silêncio. Katsu olhou para as próprias mãos vazias, o rosto contorcido em incredulidade. Depois, em fúria. Isso foi sorte! Vociferou, avançando com os punhos. Ryu bloqueou o primeiro soco com o antebraço, o segundo com um desvio de quadril, e finalizou com um golpe preciso no plexo solar que deixou Katsu de joelhos, ofegante. Não foi sorte, disse Ryu, a voz calma. Foi escolha. Takeda-sensei observava de longe, os braços cruzados. Quando os alunos se dispersaram, aproximou-se de Ryu. Você entendeu, falou, sem perguntar. Não foi sobre vencer. Foi sobre não perder a si mesmo. Ryu assentiu. A raiva não me controlou. Nem o medo. Exatamente. O mestre tocou o ombro do discípulo. Agora, você está pronto para a próxima lição. O caminho do vazio não é sobre não sentir. É sobre não ser escravo do que sente. Naquela noite, Ryu sentou-se sozinho no pátio do dojo, observando as estrelas. Lembrou-se das noites geladas dormindo no chão, dos insultos que não o tocaram, da morte que se tornará sua companheira silenciosa. Não se sentia invencível. Sentia-se livre. E, pela primeira vez, entendeu o que Musashi quis dizer quando escreveu: perceba que o que tem valor não está no exterior, mas dentro de você. A verdadeira força não estava na lâmina, nem no corpo, nem na técnica. Estava no espaço entre o estímulo e a resposta, o vazio onde a escolha nasce. Desrespeito. Ryu apenas observou, calculou, avaliou. Eles se curvaram, assumiram as posições. Katsu atacou primeiro agressivo, veloz, tentando dominar. Ryu se moveu como água, desviando, nunca onde Katsu esperava. Katsu se frustrou, lute comigo, covarde. Ryu permaneceu em silêncio, calmo, aguardando a abertura. Ela veio após 2 minutos. Irritado pela falta de reação de Ryu, Katsu se lançou num golpe com força demais, deixando-se exposto por meio segundo. O bokken de Ryu tocou sua garganta. Leve. Preciso. Vitória. A multidão ficou em silêncio. Depois, explodiu em aprovação. Katsu ficou ali, parado. Atônito. Não fora derrotado por técnica superior, mas por controle emocional. Ryu permanecerá calmo enquanto a fúria de Katsu tornará descuidado. Após o combate, Katsu se aproximou. Como fez isso? Senti a raiva tentar subir. Escolhi não obedecê-la. Katsu encarou por um longo momento. Ensine-me. Naquela noite, o Kira-sensei parabenizou Ryu. Você alcançou o primeiro nível do oceano imóvel, não a eliminação da emoção, mas o domínio sobre ela. É isso que torna um guerreiro perigoso. Ryu inclinou-se profundamente. Obrigado, sensei. Mas sinto que isto é apenas o começo. E é. O verdadeiro trabalho começa agora. Dominar a raiva em duelos controlados é uma coisa. Dominá-la quando a vida desmorona, esse é o verdadeiro teste. E ele estava chegando. Capítulo 6. O arco do treinamento profundo.
A montanha da quietude. O Kera Sensei anunciou. Ryu, você passará 3 meses no templo da montanha. Os monges lá lhe ensinarão o que eu não posso, como manter o oceano imóvel não apenas na batalha, mas em cada momento da vida. 2 dias depois, Ryu subiu até o templo Reigan, esculpido nos penhascos do Monte Koya. O monge-chefe, Mestre Akuen, o recebeu com uma leve reverência. Você aprendeu a controlar a raiva no dojo. Agora, aprenderá a matá-la pela raiz. A rotina do templo era extrema. 3 horas da manhã, despertar. Purificação com água fria. 3 horas e 30, Zazen. Meditação sentada. 3 horas. 6 horas e 30, meditação caminhando. 7 horas, café da manhã. Silêncio. Alimentação consciente. 8 horas, trabalho físico, cortar lenha, carregar água. 4 horas. 12 horas, almoço. Arroz, vegetais. Silêncio. 13 horas, estudo de textos budistas. 15 horas, zazen. 3 horas. 18 horas, jantar. 19 horas, cânticos noturnos. 20 horas, reflexão pessoal. 21 horas, sono. A primeira semana foi um inferno, não pelo esforço físico, que Ryu suportava com facilidade, mas pela disciplina mental. Sentar-se por 6 horas diárias, sem nada para fazer além de observar a própria mente, era uma tortura. Cada coceira parecia insuportável, cada pensamento exigia atenção. O tempo se arrastava como chumbo derretido. Mas Mestre Akuen explicou. É aqui que a raiva realmente vive. Não nos eventos externos, mas na incapacidade da sua mente de ficar imóvel. Você se irrita porque não consegue suportar o desconforto, não aceita o que é, não larga o controle. O Zazen ensina sua mente a ser como um lago parado. Quando a água está calma, você enxerga até o fundo. Quando é agitada pela raiva, não vê nada. Na terceira semana, algo extraordinário aconteceu durante a meditação. A mente de Ryu silenciou por completo. Nenhum pensamento, nenhuma raiva, nada, apenas presença. Durou talvez 20 segundos. Mas, naqueles 20 segundos, ele compreendeu o que os mestres chamavam de oceano imóvel. Não se tratava de controlar a raiva, mas de se tornar tão internamente quieto que ela nem sequer surgia. Mestre Akuen percebeu a mudança em seu rosto. Você tocou nisso. Sim. Bom. Esse é o alvo. Agora, passará o resto da vida aprendendo a acessar essa quietude em cada momento, na batalha, na paz, no caos, na calmaria. No segundo mês, Mestre Akuen introduziu um treinamento brutal, a provocação voluntária. Diariamente, os monges tentavam enfurecer Ryu e insultavam-no, arruinavam seu trabalho, interrompiam sua meditação, testavam suas reações sem parar. No dojo, Akuen explicou. Você controlou a raiva em lutas estruturadas. Mas a vida real não é um duelo. É uma sucessão de provocações imprevisíveis. Você deve aprender a manter a quietude, independentemente das circunstâncias. No início, Ryu falhou repetidamente. Um monge derrubava suas pedras de meditação cuidadosamente arrumadas, e ele sentia o lampejo da raiva. Outro criticava seu trabalho após horas de esforço, e a frustração subia. Mas, aos poucos, sua resposta mudou. Ele começou a observar as provocações como se assistisse à vida de outra pessoa desapegado, curioso, sem envolvimento pessoal. No terceiro mês, os monges não conseguiam mais provocá-lo. Tentaram de tudo, insultos, zombarias, acidentes, críticas. Ryu permanecia como pedra, não frio ou robótico, mas genuinamente imperturbável. O Koan da Morte. Uma noite, Mestre Akuen entregou a Ryu um Koan, uma pergunta paradoxal do Zen, feita para quebrar o pensamento lógico. Se você já está morto, o que pode irritá-lo? Ryu sentou-se com essa pergunta por dias, meditou sobre ela, deixou que dissolvesse seus padrões habituais de raciocínio. E então entendeu, se você aceita a morte verdadeiramente não apenas com a mente, mas nos ossos, todo o resto se torna irrelevante. Insultos, desrespeito,
Provocações, o que são eles diante da morte? Musashi compreenderá isso. Meditava sobre a morte todos os dias, não de forma mórbida, mas como um modo de tornar tudo mais apropriadamente pequeno. Durante essa meditação, Ryo sentiu algo emergir não de seus próprios pensamentos, mas de algo mais profundo, como se uma voz atravessasse o tempo. Você, que trilha este caminho de matar a raiva, de alcançar a mente móvel, não trilha sozinho. Na meditação, não sentiu? Essa conexão com guerreiros de séculos passados, todos buscando a mesma quietude, a mesma maestria. A sensação continuou, como sabedoria fluindo através dele, não dele. Este treinamento não está trancado em templos antigos. Ele vive onde quer que guerreiros escolham praticá-lo. Agora, em seu tempo, outros estão descobrindo o que você descobriu. O demônio da raiva, o caminho para matá-lo, a disciplina do oceano imóvel, eles precisam de orientação, de comunidade, das práticas refinadas ao longo dos séculos. É isso que a presença e o propósito oferecem. Toda semana, a psicologia guerreira ancestral encontra aplicação moderna. Toda semana, o dojo da mente móvel se abre. Ryo sentiu um chamado não para abandonar sua prática, mas para compreendê-la como parte de algo maior, algo em andamento. Assinar o treinamento não como entretenimento, mas como disciplina. Caminhar com guerreiros que talvez nunca conhecesse, mas que lutavam a mesma batalha interna. Deixar que o ensinamento continuasse através dele, como continuará através de Musashi, através de seu mestre, através de cada guerreiro que escolher a quietude em vez da fúria. A visão passou como uma nuvem. Ryo abriu os olhos, sentindo-se mais comprometido do que nunca, não apenas com sua própria transformação, mas com a adesão a uma linhagem eterna de guerreiros que entendiam que a verdadeira força é interna. Mestre Akuin estava sentado à sua frente, como se tivesse testemunhado toda a jornada interior. Você tocou em algo antigo. Disse simplesmente. Bom. Agora, volte à prática. Porque entender é apenas o começo. Viver isso é o trabalho de uma vida inteira. Pessoa que já escolheu a quietude em vez do caos caminha ao seu lado. O jovem guerreiro ergueu os olhos, sentindo o peso daquelas palavras não apenas como ensinamento, mas como um chamado. Ryo percebeu a dúvida ainda pairando em seu olhar. Mas como saber se estou pronto? Perguntou, a voz carregada de uma insegurança que soava familiar. E se eu falhar? Ryo não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou até o centro do dojo, onde um único tatame desgastado pelo tempo ocupava o espaço. Ali, anos antes, ele próprio havia se ajoelhado diante de Takeda-sensei, tremendo de raiva e desespero. Ali, o demônio quase o vencera. Agora, o mesmo chão sustentava um novo aprendiz. Você já falhou, disse, voltando-se para o jovem. Todos nós falhamos. Musashi perdeu lutas. Os estoicos caíram em desespero. A diferença não está em nunca cair, mas em se levantar sabendo que cada queda é uma lição. Fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. A prontidão não é uma linha de chegada. É uma escolha que você faz a cada respiração. O jovem baixou a cabeça, como se absorvesse o impacto daquela verdade. Ryo continuou. Quando Kenji morreu, eu não estava pronto. Ninguém está para uma perda assim. Mas a prontidão não é sobre estar preparado para o que vem. É sobre estar preparado para como você responde. Você pode não controlar o que acontece com você, mas pode controlar o que acontece dentro de você. Essa é a única liberdade que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de espadas de madeira se chocando no pátio de treinamento. Ryo esperou, deixando o jovem processar. Então, com um gesto suave, apontou para o kanji na parede Fudshin, a mente móvel. Veja isso não como um estado perfeito, mas como um norte. Um lembrete de que, mesmo quando o mundo treme, você pode escolher não tremer junto. Sua voz se tornou mais firme, como se transmitisse algo além de palavras. A raiva é como uma tempestade. Você não pode impedir que ela chegue, mas pode decidir não se afogar nela. E quando a tempestade passar, você ainda estará de pé. O jovem guerreiro respirou fundo,
como se algo dentro dele começasse a se assentar. Ryu percebeu. Não era uma vitória, mas um começo. Então, por onde eu começo hoje? Perguntou, finalmente. Ryu sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de quem já havia percorrido aquele caminho. Comece com o que você já tem. Sua respiração. Seu corpo. Seu desejo de não ser mais escravo das suas próprias reações. Apontou para o tatame. Sente-se. Feche os olhos. E quando a raiva vier, porque ela virá, observe-a. Não lute contra ela. Não a alimente. Apenas observe, como se fosse uma nuvem passando no céu. E respire. O jovem hesitou por um instante, mas então se ajoelhou no tatame, cruzando as pernas com uma determinação que Ryu reconheceu como o primeiro passo de muitos. Ele próprio se sentou diante do aprendiz, não como mestre, mas como testemunha. Não é sobre nunca mais sentir raiva, disse, enquanto o jovem fechava os olhos. É sobre nunca mais deixar que ela decida por você. Lá fora, o vento soprava entre as árvores do jardim, carregando consigo o eco de vozes antigas de Musashi, dos estoicos, de todos os que haviam escolhido a quietude em meio ao caos. E ali, naquele dojo, o ciclo recomeçava. Não como uma repetição, mas como uma promessa, a de que a verdadeira força não se mede pela espada, mas pela capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor se despedaça. O mestre estendeu-lhe o bokken, a espada de madeira que não cortava a carne, mas esculpia caráter. A disciplina não é um caminho que se percorre sozinho, disse, enquanto o jovem segurava a arma com as duas mãos, sentindo seu peso não no braço, mas na alma. Atrás de você caminham aqueles que escolheram a fome em vez da gula, o silêncio em vez do grito, o oceano em vez da tempestade. Todos que entenderam que a verdadeira batalha não é contra o outro, mas contra o monstro que habita em nós. O discípulo inclinou-se, os dedos apertando o cabo com uma firmeza que ainda tremia. Estou pronto, murmurou, e as palavras soaram como um juramento. Então comece, respondeu Ryu, virando-se em direção ao pátio de treino, onde a luz da manhã desenhava sombras longas sobre a terra batida. Enquanto caminhavam, sua mente vagou por aqueles que haviam pavimentado aquele caminho antes dele, Taketa Sensei, cujas mãos calejadas haviam guiado as suas, Akuen, o monge que transformará o desespero em iluminação, Kenji, seu irmão, que aprenderá a domar a fúria antes que ela o consumisse. Todos haviam enfrentado o mesmo demônio, aquele que sussurra promessas de poder em troca de raiva, que se alimenta de reações impulsivas, que tece teias de ressentimento para prender o espírito. Mas o demônio só vence quando é ignorado. Quando é reconhecido, torna-se frágil. E aqueles que o enfrentam não se tornam mais fortes pela violência, mas pela quietude que nasce da vitória sobre si mesmos. A raiva é como um fio de marionete. Enquanto você se debate, ela o controla. Corte o fio, e o boneco cai. Mate o demônio, e você se torna inabalável. O jovem parou no centro do pátio, os pés descalços afundando levemente na terra. Ryu posicionou-se diante dele, o bokken erguido em guarda. Hoje, não lutaremos contra um inimigo, disse. Lutaremos contra o reflexo. Cada golpe que você desviar será um pensamento que não deixou escapar. Cada respiração que controlar será uma emoção que não deixou dominar. A verdadeira imobilidade não está no corpo, mas na mente. E o guerreiro que não pode ser provocado é aquele que já venceu todas as batalhas.